E amanhã vai ser um dia decisivo para o Bitcoin que está perto de romper o topo histórico. Será que ele vai romper de vez isso com os eventos de amanhã ou será que ele vai cair? Vou falar disso nesse vídeo, vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que aconteceram hoje e que vão acontecer amanhã e podem impactar diretamente o mercado. Vou falar no que vocês devem prestar atenção. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. E não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações, porque todo dia a gente posta vídeo aqui atualizando a situação do mercado. Não deixe também de deixar o like para dar aquela força, seguir o nosso canal no Telegram. Mas antes de continuar, pessoal, se vocês ainda não têm conta na corretora CoinEx, aí embaixo vai ter o link para vocês criarem conta. E eu também tenho que mostrar para vocês o novo produto que a corretora CoinEx está lançando, pessoal. Agora ela está disponibilizando o Pré-Token Trading, que é uma forma das pessoas comprarem e venderem pré-tokens antes do lançamento oficial de algum token, pessoal. Isso é muito interessante. Isso funciona basicamente como uma previsão ou uma aposta sobre o valor futuro desses tokens que vão ser negociados e lançados futuramente. O pré-token, ele não é o token de verdade, ele é uma representação temporária do token lastreado em Tether ou USDT, a stablecoin, e isso significa que o pré-token ele vence na data final e ele vai ser liquidado em Tether ou trocado por USDT nessa data final. E há duas formas de especular em cima desses lançamentos de token, né, por meio desses pré-tokens. Uma delas é fazendo o pré-mint, tá? Que até tem um botão verde aqui nessa tela que eu estou mostrando, onde fala do pré-mint, né? Que você pode fazer staking colocando USDT como reserva para criar os pré-tokens, ou também você pode fazer hold desses pré-tokens e trocar eles na data do evento final por USDT. Isso é algo que tem seus riscos, tá? Porque o valor desses tokens pode oscilar, você pode comprar esse pré-token por um valor e o token, quando ser lançado, valer mais ou menos, tá? Se ele valer mais, por exemplo, você pode ganhar. É basicamente uma aposta, né? Tem o seu risco, tá? É um tipo de operação um pouco arriscada, mas é uma forma de você tentar operar aí projetos que você acredite que podem ter algum futuro. Se, por exemplo, você estudou algum projeto e acredita que esse token que vai ser lançado ele pode se valorizar, você pode, por exemplo, fazer uma aposta por meio desse pré-token, né? Você pode fazer uma aposta, se você acha que ele vai subir, por exemplo, comprar e esperar, tá? Ou se você acha que não vai subir, você não compra, né? Porque tem esse risco, tá? Sempre que você faz um investimento desse, mas é algo interessante, porque se você olhar um token, estudar um projeto e achar que ele pode ser interessante, isso pode aí servir para você especular em cima desse evento. Então é um investimento aí que, ou uma operação que tem seus riscos, tá? Esses pré-tokens aí, os preços deles podem variar, o preço do token quando é lançado também pode variar, pode ter questões de liquidez, mas no geral é uma ferramenta nova aí que a CoinEx está disponibilizando. Se vocês ainda não têm conta na CoinEx, o link vai estar aí embaixo. E bora continuar aqui falando da situação do mercado. Indo aqui para o gráfico do Bitcoin, pessoal, o que está acontecendo hoje? Tá? Hoje está sendo um dia que o mercado está mais parado, né? Em comparação com os últimos dias aí em que a gente teve bastante volatilidade. Hoje o Bitcoin ele chegou a bater na mínima ali nos 71.400, mas sem nenhum movimento muito novo, sem nada muito importante tendo sido feito no gráfico, tá? No gráfico de uma hora, pessoal, o que muita gente está vendo aqui que o Bitcoin parece estar fazendo é uma possível bandeira de alta ou cunha ascendente, cunha descendente. Eu acho que a cunha descendente aqui fica melhor, tá? Encaixa melhor nesse gráfico aqui. A impressão que dá é que o Bitcoin está fazendo, rompeu para cima uma cunha ascendente, que seria um padrão de alta. Se a gente fizer uma projeção dessa cunha ascendente que o Bitcoin aparentemente está rompendo para cima, o alvo seria lá nos 74.800 dólares, tá? Então, o gráfico está dizendo que ele pode ir ali nos 74.800 dólares, mas a gente tem que lembrar que a gente tem o topo histórico aqui na frente, né? A gente vai precisar de mais força para conseguir romper esse topo histórico. Ontem a gente não conseguiu fazer o rompimento do topo histórico. Em termos de gráfico é isso, pessoal. Estamos em uma região de resistência extremamente importante. A gente precisa que o Bitcoin consiga romper esse topo histórico. Tá? O que está fazendo o Bitcoin subir nos últimos dias é o mesmo que tem feito aí vários ativos terem um comportamento ao mesmo tempo, tá? Que é o famoso Trump Trading. O mercado está apostando na vitória do Donald Trump. O mercado está precificando a vitória do Donald Trump,
que pode ocorrer na eleição daqui a uma semana, tá? Na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, a gente vai ter a divulgação do resultado da eleição lá nos Estados Unidos e o mercado está apostando que o Trump vai ganhar. Isso é uma das explicações para o Bitcoin estar subindo ali desde o dia 14 de outubro, principalmente, né? 15 de outubro, principalmente, que o Bitcoin está subindo sem parar, tá? A gente também tá vendo aí o DXY subir, né, nos últimos tempos, o dólar está se fortalecendo, tá? Os juros de 10 anos e os juros futuros aqui dos Estados Unidos também subindo muito desde aquele dia, tá? Isso tudo se resume à aposta de que o Donald Trump vai ganhar a eleição. Mas, pessoal, a gente tem que ver o que está acontecendo aí com os dados macroeconômicos. Hoje tivemos dados macroeconômicos aí que trouxeram uma visão que o mercado não gostou, tá? Hoje a gente teve um dia aí de leve queda nas bolsas americanas. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo por lá. Indo aqui para o calendário econômico, pessoal, a gente vê que hoje a gente teve a divulgação de alguns dados macroeconômicos muito importantes. E, meus amigos, a gente teve um dado que, na minha visão, surpreendeu o mercado hoje, tá? Variação de empregos privados ADP de outubro, a expectativa era 110 mil novas vagas e foram 233, mais do que o dobro, tá? O anterior, o de setembro, tinha vindo 159. Então, assim, a gente teve um crescimento muito expressivo da geração de empregos lá nos Estados Unidos em outubro, tá? Esperava-se que por causa do furacão a gente poderia ter uma diminuição desse número, né? Por isso que colocaram aqui a projeção 110, era uma das coisas que podia impactar, mas não, tá? Olha o que aconteceu, veio 233 mil. Tá, Tainan, isso é bom ou ruim? E aí, pessoal, eu falo que depende muito da narrativa e do ponto de vista que você vê. Tá? Se você olhar do ponto de vista de um mercado que estava com medo de recessão até agosto, né? Até o mês de setembro o mercado estava com medo de recessão, isso é bom, tá? Porque mostra que a economia dos Estados Unidos está forte. Por um outro lado, a gente teve aí o início do corte de juros do Fed. Em setembro, o Fed começou cortando agressivamente, já cortou meio ponto, né? E já deixou mais cortes aí agressivos aí para esse ano de 2024. Só que com um dado igual esse aqui, mostrando a economia dos Estados Unidos forte, será que o Fed vai poder cortar juros? Eu não sei, tá? Será que ele vai poder cortar tanto quanto ele pretendia cortar em setembro? Então, esse é um ponto de vista negativo que pode surgir para os investidores nesse momento, tá? Os investidores podem começar a se questionar, olha, será que não corre risco de na semana que vem, pessoal, reunião do Fed, decisão de taxa de juros, é na próxima semana que vem, tá? Quinta-feira, dia 7 de novembro, a gente vai ter o Fed novamente decidindo a taxa de juros. Será que eles vão manter essa taxa de juros? Será que eles vão tirar um corte por causa desses dados macroeconômicos que estão vindo forte? Né? Ontem, confiança do consumidor veio 108,7 quando o esperado era 99,5. Isso mostra a economia dos Estados Unidos muito forte, tá? Aquela história de recessão que a gente viu em agosto, hoje, sinceramente, parece estar longe. A gente também teve o dado de revisão do PIB do terceiro trimestre lá dos Estados Unidos, a expectativa era 3 e colocaram 2,8, ou seja, abaixo da expectativa, faz um peso aqui, né, um contrapeso contra esse dado aqui de variação de empregos privados ADP que veio muito forte, mas no geral, meus amigos, o que eu estou vendo aqui é economia dos Estados Unidos forte, tá? A gente também teve a divulgação de balanços esperados hoje da Microsoft, a expectativa era, por exemplo, um faturamento de 64,5 bi, veio 65,6 bi, tá? Surpreendeu para cima. O balanço da Meta, que no caso é Facebook, a expectativa era que viesse aí em 40,18 bi, veio 40,59 bi, tá? Ou seja, meus amigos, o que a gente está vendo aqui? A maioria dos balanços dos Estados Unidos, tudo verdinho, as empresas estão lucrando mais do que o mercado esperava nos últimos balanços, tá? Isso mostra o seguinte, se essas empresas estão lucrando é porque a economia está boa. Se a economia dos Estados Unidos estivesse entrando em recessão, as empresas não estariam surpreendendo com lucros maiores do que o esperado, tá? Então, na minha visão, isso daqui reforça a ideia de que a gente pode ter aí uma narrativa surgindo futuramente nos próximos dias de que, opa, Fed, você vai ter que tomar cuidado, porque a economia está muito aquecida, pode ser que a inflação volte, tá? Amanhã a gente vai ter balanço da Apple e da Amazon também, que vão ser muito observados pelo mercado, mas, pessoal, o mais importante na minha visão para amanhã é o que a gente tem de eventos macroeconômicos, tá? Amanhã
quinta-feira, 31 de outubro, a gente vai ter um dado macroeconômico sendo divulgado que vai explicar para a gente se essa preocupação pode voltar ou não de o Fed não poder cortar os juros, tá? Amanhã às 9h30 da manhã a gente vai ter a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se vai cortar os juros, se vai manter os juros, se vai subir os juros, tá? Então o mercado vai estar de olho. A expectativa é que o PCI de setembro venha em 0,3, tá? Acima do de agosto, que foi 0,1, tá? Se esse número amanhã vier acima do 0,3 que é esperado, o mercado pode começar a olhar e falar, opa, eu acho que na semana que vem o Jerome Powell não vai cortar juros não. A inflação está voltando a acelerar, tá? Então o mercado pode olhar para esse dado aqui e mudar de perspectiva dependendo de como ele vier, tá? Tainan, como ele vai vir? Não sabemos como esse dado vai vir. Ele pode vir bom, ele pode vir ruim, tá? Eu só digo uma coisa, se a inflação do PCI amanhã vier igual 0,3, no caso do núcleo do PCI, ou abaixo disso, é bom, tá? Se vier acima de 0,3, por exemplo, 0,4, 0,5, se preparem porque o mercado pode reagir mal com isso. A gente também vai ter dado do mercado de trabalho da última semana, pedidos iniciais de seguro-desemprego, o mercado vai estar ansioso para ver esse dado, tá? Mas, pessoal, essa variação de empregos privados ADP de hoje, de 233 mil, quando o esperado era 110, ela levanta um certo questionamento. Como será que vai vir o payroll na próxima sexta-feira, tá? Dia 1 de novembro, a próxima sexta-feira, a gente vai ter divulgação do payroll. O mercado está esperando 111, né? Como é que será que vai vir isso daqui, meus amigos? Eu não sei, tá? Eu tô curioso para ver e eu tô preocupado, porque se esse número vier muito forte, pode ser que aquilo que fez o mercado subir lá em setembro, que foi o corte de juros do Fed, venha a desanimar o mercado nos próximos dias, tá? Vai depender muito também de como que a inflação vai estar. Então, olho nesse dado de inflação amanhã, porque isso aqui é realmente decisivo para o mercado de criptomoedas. A gente também não pode deixar de olhar, pessoal, para os indicadores de sentimento. Quando a gente vai aqui para o TRDR, a gente vê o long short ratio em 0,61, meus amigos. Tainan, o que isso significa? Significa que a gente tem quase 2 pessoas apostando na queda para cada pessoa que aposta na alta. Ou seja, temos muito mais pessoas apostando na queda na Binance Futures e geralmente quando as pessoas estão apostando que vai cair, as baleias costumam jogar para cima o mercado, tá? Só que aí fica uma certa dúvida, né? Porque a gente está em uma região de resistência. Tá? Será que o Bitcoin vai conseguir passar acima? Será que as baleias vão conseguir quebrar essa resistência para liquidar esses alavancados que estão apostando na queda? A gente não teve de ontem para hoje aumento no Open Interest. Tá? O Open Interest está se mantendo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui com essa abordagem. Indo aqui, pessoal, para o Liquidation Rich Map da HighBlock, a gente vê que a gente tem uma situação bem difícil aqui para o Bitcoin, tá? Ao contrário do TRDR que mostra ali uma maioria apostando na queda, aqui na HighBlock a gente vê que a gente não tem tanta liquidez acima, né? Acima o ponto que a gente teria mais liquidez seria lá nos 104, 130 mais ou menos, tá? Só que tá começando a acumular liquidez abaixo aqui na região dos 65.360, desde que o Bitcoin se estabilizou nessa região dos 72.500 que ele tá aí desde ontem, tá? Então o mapa de calor aqui tá mostrando o seguinte: existe um ponto com bastante liquidez ali na região dos 65.384. Então, qualquer dado que venha muito ruim aí, faça o mercado americano corrigir nos próximos dias, poderia levar de volta para a região dos 65 mil o Bitcoin, tá? Então, o mapa de calor aqui que está dizendo que, olha, ao contrário do que o TRDR diz, pode ser lucrativo para as baleias jogar o mercado para baixo, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aqui no mercado de criptomoedas por enquanto. Amanhã irei atualizar vocês em relação aos dados macroeconômicos que serão divulgados. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.